Ô meu bom dia a todos. Estamos aí novamente para mais um vídeo aí junto com vocês. Vamos nos inteirar mais da palavra de Deus, né? Quanto mais este mundo passa, mais dificuldade vem para os cristãos, e mais nós temos que estar firmados na rocha que é Cristo, para a gente vencer dificuldades, na verdade. Nosso assunto hoje vai falar um pouco, nós vamos entrar na política. É, é verdade. Cristão na política, né? Cristão se intrometendo com a política. Pois é, dessa vez eu vou ter que entrar a comentar um pouco sobre política, que é para nós entender parte da Sagrada Escritura, parte da Bíblia, que nós vamos comentar então depois. Beleza? Então vamos. Aí como você pode ver na tua tela. Porque nós vamos falar a respeito de política, é esse aqui, sobre embaixadores e ministros do exterior. E também vamos falar sobre diplomatas. Por que a gente fala isso? Porque tem muitos cristãos lê a Bíblia, não entende determinadas palavras. Isso é normal, não é feio, não é nada errado a pessoa não entender o que está escrito na Bíblia, porque muitas das palavras que está escritas ali é com uma linguagem que vem de antigamente, de tempos atrás, né? E também porque se refere a determinadas funções, mesmo secular, como é o caso da política, que às vezes nós não entendemos direito aquela função, como que funciona. E é isso que a gente tenta nós detalhar nesse vídeo, para a gente saber quando a Bíblia fala de embaixadores e ministros, nós saber do que nós estamos, o que está sendo transmitido para nós e como que nós devemos entender os textos. Beleza? Então vamos ali, ó. Meu amados, isso aqui não é que eu saiba, que eu seja um sábio em política, porque eu não gosto muito de me envolver com isso. Eu acompanho um pouco a política para a gente comparar com a Bíblia, com o que está escrito, né, com as Escrituras, e a gente então não se perder no tempo. A gente está acompanhando o que está acontecendo, a gente está acompanhando o que a Bíblia está dizendo que ia acontecer. E assim a gente fica mais esperto com as coisas que estão acontecendo e vemos como a volta do Senhor Jesus está cada vez mais próxima, né? Mas vamos então ao que eu pesquisei e para trazer para vocês e para mim também, né, as funções de embaixador e de ministro, porque está na Bíblia. Então vamos lá, o embaixador. O que é o embaixador? Quem é o embaixador? O que ele faz? Está na Bíblia, temos que saber o que é, né? Então o embaixador é responsável por chefiar a missão diplomática de seu país de origem. Como assim? Digamos, eu sempre gosto de fazer exemplo comigo, para a gente não estar colocando outras pessoas. Digamos assim que eu seja um embaixador aqui no Brasil. Digamos que o presidente e o governo me aprovam para ser o embaixador. Claro que eu não tenho a mínima capacidade para isso, mas digamos que tivesse. Então eles vão me designar como embaixador, digamos, lá para a França. O que acontece? Lá na França, lá tem uma embaixada do Brasil, no caso. E então, lá nessa embaixada vai estar as pessoas que vão estar representando o Brasil lá. Lá vão estar diplomatas, vão estar ministros, né? E o embaixador é o chefe dessa delegação. Vamos ver aqui, ó. É responsável por chefiar a missão diplomática, o corpo diplomático, digamos, do Brasil lá na França. Então, o embaixador brasileiro na França, ele é o responsável pela missão diplomática
do Brasil, que é o país de origem. Percebe? Quando nós formos nas escrituras, nós vamos ver quem que é embaixador de Cristo e que representa o reino de Deus, o reino dos céus. Ok? Vamos em frente. Bom, o embaixador é esse, e além disso aí, de ser chefe da missão diplomática desse país, detém plenos poderes para representar a sua nação. No exemplo que fizemos de Brasil e França, o embaixador ele tem as prerrogativas, ele pode falar determinadas coisas, determinados negócios, ele pode acertar, digamos, no caso do exemplo lá na França, tipo assim, com o aval do governo brasileiro. Ele tem autorização para representar o Brasil em todos os aspectos. Né? Ele tem plenos poderes para representar a sua nação, contando com privilégios e imunidades internacionais previstas na Convenção de Viena sobre relações diplomáticas. Então, o embaixador é aquela pessoa que ele chefia a delegação do seu país de origem e vai para outro país, lá ele vai ter lugar lá para morar, tudo certinho, né? E lá ele vai representar o seu país, vai ter assim, como que uma carta branca do seu país e também vai ter, lá naquele país que ele se estabelece, ele vai ter essa espécie de um respeito por ele, porque ele está representando um outro governo de um outro país. Percebe? Então, essa pessoa, o embaixador, ele é respeitado lá onde ele está, desde que ele não se intrometa no governo, na política, querer dar ordem, querer mudar as coisas. Ele pode representar o seu país, não querer mudar leis, mudar coisas no país lá onde ele foi designado. Prosseguindo, o embaixador é aquele a quem é designada a função de chefe de missão diplomática, é o que nós vimos anteriormente, né? Diplomática permanente ou de chefe de missão ou delegação permanente junto a organismos internacionais, quer dizer, a países estrangeiros, né? Trata-se do último degrau na carreira de diplomata. Ele tem plenos poderes para atuar em nome, no caso do Brasil, né, em nome do Brasil, inclusive para celebrar tratados. Você veja a autoridade que o embaixador tem, a autoridade que ele tem do seu país, do seu governo, para tratar de negócio com outro país. Tem todas essas prerrogativas. Então, o embaixador, ele é uma pessoa alta, uma pessoa, digamos, uma pessoa grande, lá naquele país onde ele está, como é perante o governo do seu próprio país. É uma pessoa de responsabilidade. Agora, ministro, na Bíblia nós vemos ali falar sobre ministro, não fala ministro do exterior. Mas como os ministros que representam, que fala a Bíblia, são representantes do céu, do reino dos céus, é como se fosse ministro do exterior. Qual é a função do ministro do exterior? É o membro do governo de um Estado soberano, responsável pela condução da sua política externa, segundo as diretrizes estabelecidas pelo chefe de Estado ou de governo, bem como pela coordenação dos serviços diplomáticos e consulares. Você percebe? Me fugiu da mente. O embaixador é o chefe de uma delegação. Aquele ministro do exterior, ele faz parte de uma embaixada. Então, a missão, a responsabilidade do embaixador é chefiar, acertar, assinar papéis representando o governo do seu país, enquanto que o ministro,
No caso do ministro do exterior, o ministro que não é ministro do exterior, sabemos que cada país tem vários ministros de várias pastas, né? Que representam aquela função específica. No caso do ministro do exterior, como é o caso da que está na Bíblia, né? É aquela pessoa que é responsável pela condução da política, a condução dos negócios, dos acertos com o governo de outro país, né? E é responsável pela coordenação dos serviços diplomáticos e consulares, quer dizer, o ministro é aquele que é o coordenador da equipe diplomática. E agora diplomata, vamos ver quem é diplomata. O diplomata, ele é uma pessoa que faz parte do corpo diplomático de um país que está lá, que está representando um país lá em outro país, né? Então, qual é a função do diplomata? Organizar, instruir e participar de missões especiais em conferências e reuniões internacionais, proteger cidadãos brasileiros, no caso do Brasil, proteger cidadãos brasileiros no exterior, no caso da Bíblia, proteger cristãos, cristãos que estão trabalhando no Evangelho. E, principal, promover os produtos nacionais em outros mercados e tratar da promoção cultural, no caso do Brasil, no exterior. Quer dizer, o diplomata ele é responsável por essas coisas. O embaixador é o chefe da missão, é o que, vamos dizer assim, decide as coisas, né? O diplomata é aquele que, o diplomata não, o ministro é aquele que coordena as ações, como que vai ser feito, sim. E o diplomata é aquele que age, aquele que faz, aquele que participa, certo? Então, é isso que nós vemos, essas três partes, embaixador, ministro e diplomata. Agora, o que tem a ver com a Bíblia isso aqui? Tem a ver coisa interessante. Olha, eu lembro que há algum tempo aqui no nosso país, aqui no Brasil, o presidente, né, ele soltou uma frase assim, em determinado momento lá. Ele falou, só Deus me tira dessa cadeira, a cadeira da presidência. Bom, ficou sabendo, nosso país é um país de uma maioria, uma grande maioria, né, cristãos. E, então, esse embaixador da China, o que ele publicou nas redes sociais? Ele publicou o seguinte, Deus é o povo. Tipo assim, como afrontando o presidente do Brasil. Ele era embaixador da China, grande homem da China, trata de negócio do Brasil, tudo. Mas ele se intrometeu na política brasileira. Ele não podia fazer isso. E a resposta do povo não foi nada boa para ele. E nem de outro. Se ele é ateu, se ele tem outra religião, ele que cuida da religião dele, ele cuida do ateísmo dele e não se intrometa com aqueles que estão no governo lá, se é espírita, se é católico, evangélico ou é ateu, seja lá o que for. O embaixador não tem esse direito de ir com opiniões lá na política. Sabe por que eu falei isso? Porque é importante para nós entender isso aí. Bom, uma vez visto aqui, quem é o embaixador, quem é o diplomata, quem é o ministro, vamos então às escrituras, né? Vamos às escrituras. Primeiro vamos ver aqui, embaixador e ministro é a função, embaixador e ministro é a função dos apóstolos. Diplomata é a função da igreja. Sabe por quê? Vamos ver aqui na frente. Olha. Veja aí, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. O apóstolo Paulo falando, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Entenda? O apóstolo Paulo, ele falou, somos embaixadores.
Agora, o que acontece? Tem aquelas pessoas que aplicam tudo que está na Bíblia para si. Aqui está falando que eu vou ser abençoado com isso, com aquilo, com aquilo. Ai, que maravilha, Deus, obrigado, Pai, eu vou ser abençoado com isso. Agora, quando diz ali, põe a ordem da tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Bom, agora não está falando comigo. Percebe? Então tem aquelas pessoas que aplica todas as coisas, pô, tudo que é bênção para ele. Ah, é para mim a bênção, é para mim, é para mim. Entenda que aqui está falando os apóstolos, o apóstolo Paulo está dizendo de sorte que somos. Aqui ele não está se referindo à igreja toda, ele está se referindo aos apóstolos. É como se ele dissesse aqui, amados, nós os apóstolos que Jesus escolheu, nós somos embaixadores. Então, os apóstolos são grandes diante de Deus, foram comissionados como quem tem autorização para assinar. Veja o que Jesus falou para o apóstolo Pedro a respeito do que ligar na terra será ligado no céu. É esse aqui. O que os apóstolos ligaram aqui na terra, ligaram no tio aval do céu, porque eles foram preparados por Deus para serem embaixadores. Nós, o restante do corpo da igreja, não. Não é essa a nossa função. Então, eu, da minha parte, vejo. Embaixadores são os apóstolos. Então, o que tem de fazer? Eu, como igreja, como corpo de Cristo, eu sou um diplomata. A igreja é um corpo diplomático lá do céu. São cidadãos do céu que Deus se escolheu e capacitou e enviou aqui para o outro país estrangeiro chamado Terra. Então nós somos a igreja, todos da igreja são diplomatas. Então qual é a função do diplomata? É pôr em prática aquilo que os embaixadores e os ministros acertaram. Eles fazem os tratos e os embaixadores trabalham para realizar aquilo que foi determinado nas reuniões, as coisas. Assim, amados, é assim. Nós temos, aqui eu vejo hoje, o quanto que há uma falta de respeito com os apóstolos e com o próprio Deus, com o próprio Senhor Jesus, porque eles são embaixadores de Cristo. Eles têm carta branca para agir aqui. Então a pessoa que sair fora do que eles ensinaram está sendo insubordinado, está indo de encontro àquilo que Deus determinou, que Deus falou. É muito perigoso, amados, como está na cristandade hoje. É pessoas de igreja modificando coisas, inventando coisas, deixando as doutrinas dos apóstolos no esquecimento, enfiando na cabeça de outras pessoas coisas que não tem nada a ver. Então, está entendido? O que os apóstolos são? Embaixadores, pessoas responsáveis, ordenados por Deus para tratar dos negócios do céu aqui na terra. E nós, igrejas, somos aquelas pessoas que vamos executar esse negócio. Então, digamos assim, numa reunião lá, o embaixador, né, os ministros tá ali reunidos e os diplomatas, decide-se o que é feito, o coordenador, o ministro, né? Ele se inteira das coisas e expõe ali o que é para ser feito. O embaixador, ele ou sanciona ou não, né? Ou ele aceita ou rejeita aquilo ali. E aquilo que está aprovado, então os diplomatas vão trabalhar naquele assunto, vão fazer as visitas, vão fazer as reuniões, vão acertar negócio, vão acertar tudo. E depois vai passar pelo crivo, né? Do ministro do embaixador. Então, ai daquele diplomata que não
cumprir de acordo com o que foi acertado ali no caso entre o embaixador e os ministros. Tem que ser daquela maneira e não inventar outras coisas não de outra. A mesma coisa é ai dos ministros, embaixadores, que saírem das diretrizes que receberam lá do governo desse país. No caso, os apóstolos receberam de Cristo e eles passam para nós, a igreja, e nós temos a obrigação de passar para as demais pessoas aqui nessa terra, que é o país estrangeiro, porque aqui não é o céu, e nós somos do céu. Então, o que nós temos de fazer? Como diz aqui, ó, a parte aqui do diplomata, ó, promover os produtos nacionais em outros mercados e tratar da promoção, vamos fazer assim, tratar da promoção cultural do céu aqui na terra. Então a função da igreja é essa aqui, ó. É promover, o que não é promover os produtos nacionais em outros mercados? É promover, é fazer propaganda do céu, da salvação. Lá não haverá choro, nem pranto, enfim, é a pregação do Evangelho. É a pregação do Evangelho. É isso aqui. É promover as coisas do céu, as coisas de Deus, as coisas espirituais para as pessoas. E tratar da promoção cultural. Cada país tem a sua cultura diferente, né? Veja que a cultura espiritual ela é totalmente diferente da cultura natural aqui das pessoas. Essa cultura natural que para Deus é abominação. Então a gente tem de promover, né, a espiritualidade para as pessoas. É triste, mas quando a gente vê esses cultos, essas pregações, onde ficam, em vez de promoverem as coisas de Deus, as coisas espirituais, ficam promovendo as coisas daqui. Ficam promovendo conforto, saúde, luxo, riqueza, emoção, mexendo com a emoção das pessoas, usando o nome do Senhor, usando as escrituras, usando todas essas coisas para poder reunir as pessoas, atrair as pessoas. Eles pegam Jesus, o Evangelho, e colocam como uma vitrine. Mas depois que entra lá para dentro é outra coisa, não é mais aquilo que está na vitrine. Percebe? Tem que ter cuidado com isso. Então vimos que os embaixadores, no caso, embaixadores, como o apóstolo Paulo falou, somos embaixadores, não vamos confundir que nós, a igreja, somos todos embaixadores de Deus. Embaixadores são só os apóstolos. Podemos dizer que os profetas foram os ministros, que os homens nos considerem como ministros de Cristo, dispenseiros dos mistérios de Deus. Dispenseiros dos mistérios de Deus. Você veja que os profetas do Novo Testamento, eles formavam o mesmo grupo dos apóstolos, que terminou com a morte do apóstolo João. Mas os escritos deles ficaram. E é isso que nós temos de respeitar. 2 Coríntios 3,6. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Aqui já fala que, como ministros de Cristo, nós temos de promover o Novo Testamento no sangue do Senhor Jesus. Nós temos de promover a igreja que a igreja está inserida no contexto da nova aliança do Novo Testamento. Embora a promessa de uma nova aliança é com os judeus, porque eles receberam a antiga aliança dada a Moisés no Monte Sinai. E Deus então falou, olha, chegou tempo que até Cristo vigorou aquela lei lá do Monte Sinai. Quando chegou em Cristo, Deus diz assim, terminou esta lei e agora é uma outra nova lei, que é o novo concerto, que é a nova aliança, não
como na antiga aliança era em sangue de animais, agora é no sangue do Senhor Jesus, é uma nova aliança. Não tem os mesmos preceitos que a antiga aliança tinha, é uma nova. E a igreja entrou aqui na terra no momento que estava vigorando essa nova aliança. Então, os ministros, eles têm por obrigação sim, de anunciar esta nova aliança para o povo. Ok? Então entendemos. Eu sei que tem muita gente que entende e tem pessoas que estão mais por dentro da política, que podem me corrigir se eu estiver errado. Eu até agradeço aqueles que me corrigem. Quando eu me mostro, olha, você errou, eu sou sujeito lá. Estou num corpo de carne. Então, quando alguém chega, olha, irmão, se falou uma bobagem, falou uma coisa lá, e mostra ali, olha, está errado por isso, e por isso, e por isso. Oh, glória a Deus, irmão, você, olha que benção, você me ama mesmo, porque você me abriu os olhos para mim não estar levando coisas erradas, ensinando coisas erradas, levando pessoas a perder, e daí eu ser culpado, porque cada um vai dar conta daquilo que fala, né? Então, quando nós corrigem, ótimo, bom mesmo, eu gosto. Então tem muitas pessoas aí que estão muito mais por dentro de política, eu não participo muito disso. Eu quero lembrar que um pouco anterior aí eu falei sobre a intromissão, né? Para ser embaixador, ou ministro, ou mesmo diplomatas, tem autoridade, tem o respeito no lugar e tudo. Mas veja como eu me referi ao embaixador da China, ele abusou dessa autoridade que ele tem lá do seu país, vem querer dar uma de autoridade aqui no país que não é dele. Isso não cabe. Assim, amado, é nós, cristãos, o Senhor Jesus falou que ele não é deste mundo. E falou que os líderes também não são deste mundo. Então, o que acontece? Nós estamos aqui fazendo o quê? Estamos aqui representando o reino de Deus. Como diplomatas, aplicando aqui aquilo que os ministros e embaixadores, apóstolos, profetas, né, nos passaram através das escrituras. Então é esta parte, a nossa parte. Nós não temos que dar opinião na política aqui do país. Aqui é o planeta Terra, nós somos do céu. Então nós temos que promover o que tem lá e aqui deixa que se resolva por aquilo que é feito aqui. Deus sabe de tudo, Deus está no controle de tudo. Deus permite que o mau governo governe, dependendo da situação do próprio povo. Deus pode arrancar um governo bom e colocar um governo mau, como Deus pode arrancar um governo mau, colocar um governo bom, tudo Deus sabe. Então não tem porquê o cristão ir lá querer mudar leis, enfim, todo esse tipo de coisa. Vai estar fazendo a mesma coisa que aquele embaixador lá da China fez dar palpite lá na organização que não nos pertence. Ok? Então, amados, é isso. Eu acredito que ficou bem entendido para aquelas pessoas que não têm, assim, uma familiaridade com a política, né? O que é o ministro, o que é o embaixador, o que é isso, o que é aquilo. Eu tirei esses textos ali que eu apresentei para vocês da internet. Eu também não sabia a função do embaixador, do ministro. Sabia que eles existem, que são autoridades que representam os seus países de origem. Mas aqui eu aprendi mais, porque como eu sempre digo, eu não sou professor de vocês. Eu não estou aqui ensinando vocês. Nós estamos aprendendo juntos. Porque para mim passar para vocês o que eu aprendi, primeiro eu tenho que aprender. Certo?
Ok, então, acho que ficou entendido essa parte. Quando nós lemos, amado, essas partes que os apóstolos falam que os homens nos consideram nisso, está falando deles, não é de nós, a igreja. Quando ele fala que somos embaixadores da parte de Cristo, ele está falando deles, os apóstolos. Então, mas os apóstolos já morreram, não estão mais aqui. Sim, mas os escritos deles estão aqui. Veja bem, Jesus, nós temos que seguir as pegadas do Senhor Jesus. Nós temos que obedecer aquilo que Ele determinar. Veja bem, Deus o Pai falou ali para Pedro, Tiago e João, que estavam junto com Jesus lá no Monte de Transfiguração. Deus deu o seu mandamento, o Pai deu o seu mandamento. E o mandamento qual é? Este é meu filho amado, Senhor Jesus. A Ele, quer dizer, Deus falou assim, daqui para frente, quem decide as coisas é Ele, é o meu filho. E o Senhor Jesus, o que aconteceu? Praticamente a igreja veio a existir depois da morte do Senhor Jesus. Então, como ele iria ensinar a igreja? Através do que ele passou para os apóstolos, através da autorização que ele deu para os apóstolos. E nós, o que é que nós temos que fazer? Se nós queremos obedecer a Deus, se nós amamos a Deus, se nós queremos ser obedientes aos mandamentos de Deus, nós temos que seguir os mandamentos de Deus dado para a igreja, que é para ouvir o Senhor Jesus. E para nós ouvir o Senhor Jesus é através dos apóstolos. E como os apóstolos já apareceram, com as Escrituras. As Escrituras têm autoridade para nós conduzir dentro da doutrina dos apóstolos. Amados, vamos ter cuidado com essas profecias quentinhas, revelações quentinhas, sonhos quentinhos, porque veja que Jesus autorizou os apóstolos para a igreja. Por que se ele autorizou os apóstolos, por que ele ia agora falar diretamente com as pessoas e deixar os apóstolos lá? Será que eles são maus embaixadores? Será que eles falharam? Que agora Deus escolhe qualquer um para mostrar sua vontade para as pessoas? Amado, nós temos que deixar de ser criança, de crer em tudo que nós ouvimos. Nós temos que ter cuidado, se é que nós amamos a Deus, para não sair daquilo que Deus falou. Bom, o vídeo já ficou longo, acho que agora nós vamos encerrar aqui. Eu agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade, ao Senhor Jesus. Agradeço a vocês, meus prezados, queridos companheiros de estudo bíblico. A minha oração, como sempre, que o Senhor abençoe e guarde. A graça do Senhor seja abundante contigo, com a tua família. Ore por mim, para a minha família. E se for do agrado do Senhor, nós se encontramos no próximo vídeo. Portanto, até lá, na paz do Senhor Jesus, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.